Oi, pessoal, aproveitando que vocês estão discutindo, né, o que é ser um bom professor, e aí fechando aí, acabei de desligar a última mensagem que eu li agora foi do Elias, né, e aí foi interessante a fala dele bem no momento certo, porque a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi aquele vídeo da música foi, nossa, que discurso perigoso. Há 2 anos atrás. Isso foi mexendo comigo e tinha esse livro para trabalhar com estágio, né? E aí eu li esse livro e fui, depois quando eu estava fazendo aquele curso da BNCC, né, que eu ainda vocês, lá vem a mulher de novo com o discurso do bom professor. Então, me chamou muita atenção. Então, aí assim, só para fechar essa aula, eu gostaria de dar uma breve passada nesse livro aqui, tá? Eu peguei os pontos principais para a gente compreender o que a Maria Isabel vai falar sobre o que é ser um bom professor. Ela fez uma pesquisa, nessa pesquisa ela fez uma pesquisa com os alunos, conversando com os alunos, observando a prática do professor e fazendo entrevista com esses professores para ela chegar até o livro lá no fundo do texto, no livro. Eu fiquei no livro lá, assim, no plano de ensino, eu fiquei muito pensando, nossa, fiquei sempre muito curiosa, o que é ser um bom professor, né? Então vamos aí? Então este livro aqui, né? Então uma das questões que ela primeiro coloca, ela fala, nossa, avaliar um bom professor não é fácil não, eu dizer que um professor é bom, porque não tem uma avaliação para esse professor, o máximo que tem é avaliação dentro dos cursos de formações, mas não tem uma avaliação. Então, como é que esse procedimento de avaliar um professor como ele sendo bom ou não? Então, ela fala desse desafio, né? E ela vai chamando a atenção inicialmente para o significado do cotidiano, né? A vida cotidiana é a objetivação dos valores e conhecimento do sujeito dentro de uma circunstância. É através dela que se faz concreta a prática pedagógica, no caso do professor. Então, ela vai dizendo que o cotidiano, né? E há algumas pesquisas que falam desse cotidiano como como um grande elemento, um grande espaço de aprendizado. E aí a gente aprende coisas que vai ser positivo, por assim dizer, na nossa profissão e outras não, né? A gente aprende a ser bom professor e aprende também a desistir de ser um bom professor. E é uma coisa que eu tenho lutado muito para eu não desistir de ser um bom professor. Eu quero ser sempre uma boa professora, né? Então, eu estou buscando sempre isso, não quero desistir nunca. O fato do ato de o professor ter tido uma educação autoritária e punitiva pode fazer-o tentar repelir essa forma no seu cotidiano docente, mas também pode, né, levá-la a repetir. Então, ela vai dizer que o quê? Por exemplo, eu tive uma péssima educação, então eu posso tentar, nossa, eu não vou ser assim, mas também eu posso estar reproduzindo isso. Então, duas características dessa condição. A realidade da vida cotidiana também inclui uma participação coletiva, então não é só o meu fazer individual, é a minha vida, meu trabalho coletivo lá dentro da escola, né? Suas experiências e sua história como fatores determinando o comportamento cotidiano. Sim, gente, eu sou neste momento o resultado de tudo. Lembra do Álvaro Campos? De tudo que aconteceu e que não aconteceu, é resultado de tudo que eu sofri, tudo que eu deixei de sofrer. O que eu observei com meus professores, tem aquele professor que você fala assim, nossa, Deus me livre ser um professor igual esse. E a resistência. Então, assim, tudo que eu vivi em Brasília, tudo que eu vivi aqui, tudo que eu passei, tudo que eu escrevi, tudo que eu deixei de escrever, quando eu me pensei, mas não escrevi. Neste momento, por exemplo, que eu estou, por exemplo, como secretária de Educação, eu penso muito em cada situação, tipo assim, que eu fui na época que como me trataram, como eu era professora ali, como eu fui, como eu era coordenadora ali, tudo eu penso assim, tentando ser diferente, né? Então, a minha história, e melhor em outras coisas, né? Então, a minha história, minhas experiências dizem o que sou hoje, são refletidas nas minhas ações. Então, o bom professor, para o aluno de hoje, né? Então, ela aborda essa questão também. Então, o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Então, ela traz essa frase da Cecília dizendo assim, que alunos diferentes, em tempos diferentes, né? Em situações diferentes, né?
E a gente precisa estar sempre pensando nisso. Então, ela fez uma entrevista, a Maria Isabel, com os professores, com os alunos, né? Para perguntar o que é ser um bom professor, né? E aí os aspectos afetivos foram muito fortes. Então, é amiga, compreensiva, é gente como a gente, é disponível mesmo fora da sala de aula, coloca-se na posição do aluno. Então, foi essas principais expressões que os alunos falaram né, conceituar um bom professor. E aí, os professores bonzinhos, não, eles não gostam dos professores bonzinhos. Os professores, na concepção dos alunos, são os professores mais exigentes, são os melhores professores, né? Então, eu achei muito interessante, sempre eu já fiz entrevista também com professores, com alunos do ensino aqui em Campos Belos, eles falam também. Então, o professor bonzinho não é considerado, aí a gente fica pensando, o que é um professor bonzinho? Vou pensar o que é um professor bonzinho. Então, ela fala, a influência de atitudes positivas de ex-professores é lembrada por 75% dos professores. Então, muitos pensam, tipo assim, aquele professor fez aquilo bom, teve bom professor, eles lembram assim, nas suas práticas, nossa, era assim, eu tinha um professor assim. E a gente vai, esses professores dos professores, né, influenciando as práticas, né? E eu fico muito pensando no meu papel enquanto professora, Jesus amado. Experiência. Fazendo a docência, refletindo sobre este fazer que realmente se aprende a ser professor. O que ela vai dizer que a experiência, o fazer, né? E o pensar criticamente sobre esse fazer, o refazer, né? E faz com que a gente vai se tornando um bom professor. Habilidades, conhecimento sobre os conteúdos a serem ministrados. Então, até que os alunos, nenhum aluno considera bom professor aquele que não tem domínio do conteúdo. Então, o domínio de um conteúdo que você está falando, que você está explicando, te leva a ser um bom professor. Mas eu chamo a atenção de vocês numa questão. Por exemplo, eu sou professora formada em letras e pedagogia. Eu tenho as minhas habilidades no sentido assim, por exemplo, quando eu estava, assim que me formei, eu era para dar aula, não tinha nenhum professor que tinha coragem, né, ousadia de dar aula de inglês. E aí eu fui na maior dificuldade, nossa, eu tinha toda dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade, imagine quando eu me formei só em pedagogia e cheguei aqui no município há uns 17 anos atrás, 16 anos atrás mais ou menos. Então eu fui obrigada, as condições me obrigou a ser professor de inglês, professor de química, eu era uma boa professora, claro que não tinha como, não dominava o conteúdo. Como é que eu vou ser uma boa professora se nem o conteúdo de dar aula, não sei, não domino? Como é que eu vou pensar em boas metodologias se nem não domino nem o conteúdo? Então não era uma boa professora. Tinha como as condições da escola, a falta de professores, a falta de material não me dava condições de ser professora, não tinha formação. Você tá entendendo? Então como que eu ia ser boa professora? Você tá entendendo? Eu era só uma professora muito corajosa, muito doida. E até irresponsável, se não for pensar, né? Mas tá. Participação social, a participação em movimentos, né? Um professor engajado socialmente, ele faz parte, né, de construir. E aí eu lembro de Paulo Freire, né, que não tem para você lutar, né, pela sua própria carreira, você está envolvido na sociedade de modo geral, e vem a questão da visão social, a escola e a sociedade, eu pensar na escola não de forma isolada, mas a escola como uma parte dessa sociedade, pensar no aluno, no contexto do aluno, nas condições do aluno, né, trazer essas condições para a minha prática social. Então, pensar neste aluno, além do indivíduo da escola, mas no indivíduo da sociedade, pensar nesse professor, além do indivíduo da sociedade, mas da escola, mas no indivíduo da sociedade, é muito importante. Então, a prática pedagógica, ela enfatiza que a história de cada professor compõe a sua própria prática, né, como eu já falei aqui, então avaliar de forma coerente. Então, na entrevista com os professores, os próprios professores, eles falam assim, nossa, tem que saber avaliar, que é um desafio, que avaliar, selecionar diferentes instrumentos de avaliação é importante para mim, para eu ser caracterizado como um bom professor. Né? Na própria fala dos professores, ela percebeu isso. Na dificuldade, quais foram as principais dificuldades apontadas? Desvalorização do magistério, estrutura de ensino e condições de trabalho. É isso que eu venho falando. Eu sou mal vista, a profissão docente é mal vista, ela dentro da sociedade, isso reflete na sala de aula,
reflete pela falta de investimento do poder público, investimento das famílias, investimento da própria, no acreditar das famílias, né, e no próprio investimento do professor na sua profissão. Então, e isso é um desafio muito grande. Por exemplo, um professor ele é tão desvalorizado que eu tenho que lutar diariamente contra outros poderes para não invadir. Quem entende educação sou eu, e não o médico, e não o sociólogo, e não o secretário de saúde, o prefeito. Quem entende de saúde, de educação sou eu. Então eu tenho que, não é advogado. O advogado ele tem que me dar suporte, não dizer o que eu faço, porque eu sou professora que entende de educação. Então, para a gente ter essa questão, isso aí vai da desvalorização do professor, que todo mundo quer se meter o bedelho na vida no professor, e o professor deixa, não pega a autoridade, deixa o pessoal meter, e às vezes até dá graças a Deus. Isso é ruim, porque você perde a autoridade, o magistério é desvalorizado. Então, a estrutura de ensino, né? Como é que há uma organização, essa estrutura de ensino, as condições de trabalho dentro da escola, o apoio ou não das coordenações, a oferta ou não de materiais, a oferta não, por exemplo, uma organização de ensino que o aluno, até o número de alunos na sala de aula, o acesso desses alunos, tudo isso são condições de trabalho que afetam diretamente o fazer do professor, e uma dificuldade apontada para os professores. A questão da formação, então muitos professores falam da questão de gostar de ensinar, gostar de gente. Gente, eu digo para vocês, tem muitos professores em entrevista que eu fiz sobre o que, por exemplo, a questão do perfil de ser professor. Então, e quando eu falava assim, o que precisa para ser um bom alfabetizador, perguntando para o próprio professor, ele falava bem assim, para ser um bom professor precisa ser gostar de ensinar, gostar de gente, gostar de criança, gostar de alfabetização, sem falar isso, gente. Mas isso aí é um perfil que se você constrói dentro da própria profissão, dentro da formação e dentro da profissão, você vai delineando um perfil docente. Então, por exemplo, se eu sou professora alfabetizadora, para além, a minha formação vai e esse investimento da minha profissão na área de alfabetização vai me construir enquanto um perfil de professor. E aí, eu vou gostar. Eu gosto, quando eu dou conta de fazer alguma coisa, eu vou gostar. Entendeu? Então eu vou gostar. Então não adianta nada você. E assim, como é que você vai gostar de uma coisa que você não sabe, de uma coisa que você não domina? Entendeu? Então a gente tem muito que pensar nisso, tá bom? A questão do domínio do conteúdo, né? Eu preciso ter domínio do conteúdo. O que é cada etapa do ensino, na educação infantil, na alfabetização, nos anos iniciais, nos anos finais, o que é o ensino médio? O que é, que conteúdo que é? Eu preciso dominar inicialmente esse conteúdo, eu preciso dominar. Preciso saber, por exemplo, literatura, eu preciso saber bem literatura, eu preciso, em gramática, um professor de literatura, professor de língua portuguesa, eu preciso saber os conhecimentos relacionados à gramática, né? E esse conhecimento se faz na formação inicial e na formação continuada. Porque, por exemplo, vocês vão sair daqui qual o conhecimento que vocês têm de análise linguística de todos? Então, qual o conhecimento que vocês têm? Como é que vocês dominam esse conteúdo? E aí vocês precisam estar investindo, né? Ter o domínio do conteúdo é muito importante para você se sentir bem, se sentir um bom professor, que é principalmente muito importante, né? O fazer do bom professor, então ele vai falar assim, ela vai apontar aqui o que tem no fazer do bom professor. Ele vai falar da organização, ela aponta o que? Ela observou algumas aulas, então ela a organização do contexto da sala de aula. Então ela diz que um bom professor ele vai ter uma boa organização no contexto da sala de aula, né? Então ele vai contextualizar o conteúdo dele, vai localizar historicamente o conteúdo, né? Então esse conteúdo aqui, nesse tempo aqui, ele vai contextualizar tanto no momento. Então eu chamo muita atenção, eu acho muito importante isso. O professor, quando ele vai explicar um conteúdo, ele contextualizar no tempo e no espaço. Isso quer dizer que no espaço, naquele momento, tipo assim, como é que aquele conteúdo pode ser significativo ou não para aquele momento que está estudando, naquele espaço, naquele contexto. Isso, historicamente, no tempo, isso no espaço. E no tempo é na história, né? Então, sempre no tempo e no espaço. Como esse conteúdo se localiza no tempo e no espaço. E como é que ele se relaciona com os demais conteúdos, né? Como é que as amarrações que pode se fazer com outras áreas do aprendizado.
Um bom professor, ela aponta essas características do fazer de um bom professor, tá? Então, gente, é isso. Eu gostaria que vocês refletissem e pensassem sempre, quando a gente fala pensar em bom professor, como eu posso ser bom professor, de modo até exigir que me trate com respeito que eu preciso, certo? Lembrando aí de Paulo Freire, tá bom? Beijos, pessoal!